Há 75 anos, a história da Agrosérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim de análise do mercado. O mercado hoje que encerrou praticamente estável aí, sem grandes alterações em relação ao fechamento anterior. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro vencimento, novembro, acabou encerrando com alta de 1 ponto mais 75, fechou a 10,73. O maio, que é a referência para os nossos negócios aqui no Brasil, $10,55 por bushel, exatamente igual ao fechamento de ontem. Mas ao longo da sessão, o preço da soja, principalmente o contrato novembro, alcançou um patamar até então inédito aí para os preços, pelo menos nessa recente alta que a gente tem visto aí para a soja. A gente vai conversar com o Aaron Edwards, consultor lá dos Estados Unidos, para saber dele um pouquinho o que significa isso. Seja bem-vindo, viu, Aaron? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É o que vocês chamam aí nos Estados Unidos de teto, né? Um novo teto para a soja. Explica para a gente como é que funciona isso e, tecnicamente, o que isso quer dizer para os preços, para a formação de preços, Aaron. Boa tarde. Isso mesmo. O contrato mais próximo de vencimento, que no caso é novembro, chegou a um patamar de preço que, na negociação de hoje, não no fechamento, mas na negociação, que nós não tínhamos visto. Então, ele fez uma nova alta, agora esse é o novo teto a ser desafiado, tecnicamente falando. E os mercados continuam fortes, né? Você continua com prêmios fortes e até fortalecendo, você continua com os spreads invertidos, com meses mais próximos, negociando a um preço maior que os meses mais distantes. Então, todo o cenário altista continua e já é a segunda vez essa semana que nós fizemos um novo teto, né? Nós vencemos, estava na casa dos 10,77, na negociação de hoje nós superamos os 10,80 e fizemos uma nova alta. Essa eu acho que é a grande notícia dos preços de hoje. Mas daí você coloca como um novo desafio para o mercado, superar esse teto que foi fixado hoje aí. Tem potencial para isso, olhando os fundamentos como você relatou aí, certo? Perfeito. Até agora, todos os indicadores de força no mercado, eles continuam, que nem eu falei, né? O prêmio, os spreads, os mercados continuam extremamente fortes. Agora, eu acho importante também ressaltar que é um mercado e nós estamos vivendo num ponto no mercado que, digamos que ele cheio de incerteza, ele carece da próxima notícia, né? Tem certas coisas que o mercado olha e espera a próxima notícia. Dentro desse quadro de incerteza que nós vivemos, tem o plantio no Brasil, tem a questão política e tem o fato que os últimos relatórios do USDA todos trouxeram ganhos de preço grande, porque trouxeram surpresas no relatório, no caso de estoques mais apertados, e o próximo relatório do USDA está um pouco distante. Então, assim, o resto dessa semana, que é amanhã, semana que vem, tem muitas incertezas. Agora, até o dia 15 de novembro, grande parte disso já vai estar definido, ou bem mais definido. O plantio no Brasil, a política, as eleições norte-americanas e também outras relações comerciais de política, a questão do relatório do USA, todas essas coisas. Então, não é uma indefinição sem prazo, digamos que é um desconhecido que nós sabemos o prazo que vai durar. E é exatamente isso que o mercado está tentando precificar agora. Será que a alta de hoje foi a alta? No caso, vai sair relatório do avanço do plantio no Brasil? Será que vai aquietar o mercado amanhã?
talvez uma chuva no Brasil pode começar a tranquilizar o mercado. E será que nós já vimos alto no pregão de hoje? Ou será que tem demanda ainda pela frente? Os mercados parecem estar fortes ainda, mas essa é a grande pergunta de hoje. Uma data para resposta de todas essas incertezas seria 15 de novembro, então? Até o relatório do USA é um pouco antes, as eleições são um pouco antes. Eu coloquei 15 mais pensando na questão do plantio no Brasil, né? Mas o fim de outubro e o começo de novembro, grande parte dessas incertezas vão se definindo. Esse final de semana nós já podemos ter não uma definição do plantio no Brasil, mas uma atualização. O mercado pode começar a se tranquilizar com o avanço do plantio no Brasil, já esse final de semana. E até a primeira parte de novembro, nós vamos começar a ter várias respostas dessas perguntas. E isso não quer dizer necessariamente que é baixista, né? Dependendo de como for o plantio, se atrasar, pode gerar mais pressão, dependendo de como forem essas incertezas. Mas as grandes perguntas do mercado que estão tentando ser precificadas no momento são exatamente essas, né? Até onde que vai a demanda chinesa? Até onde que vai a dificuldade no plantio do Brasil, né? Eu estou olhando o fechamento aqui, a máxima do dia foi 10,85 para o vencimento de novembro. Esse então é o teto. Sim, esse é o preço que a gente agora vai tentar superar, que é plenamente possível, né? Há poucas semanas atrás, falar em 11 dólares de soja parecia um número grandioso, agora está próximo, né? Poucas negociações de alta e a gente pode chegar na casa dos 11. Quão grave é a situação do plantio no Brasil? Até onde que vai essa demanda pela soja, pelo milho? Como é que estão os estoques no Brasil, no sentido quando que o mercado doméstico brasileiro vai falar eu consigo chegar na próxima entrada de soja, ou eu estou tranquilo que o milho safrinha vai estar ok, né? Essas são perguntas muito grandes que o mercado está esperando ser respondido, né? Perfeito. E o que torna essas perguntas mais sensíveis ao preço é o fato que nós estamos num cenário já de estoques apertados. Como nós tínhamos falado aqui anteriormente, quando os estoques estão apertados, todas essas dúvidas e perguntas se tornam cada vez mais relevantes, né, mais sensíveis, pelos estoques estarem apertados. Muito bem. Ok, então, pelo seu palpite, pelo seu feeling, o mercado amanhã, ele já dá uma resposta, pelo menos uma demonstração do norte aí dos preços, então? Eu acho bem possível que amanhã a gente tenha uma negociação, digamos, um pouco mais tímida, ou ficar, né, fechar próximo do fechamento de hoje, ou até um pouco de recuo, simplesmente por um pouco de contenção de risco antes de um final de semana. Se houver alguma surpresa, será que a safra será que o plantio está ok no Brasil? Eu espero uma negociação um pouco tímida amanhã, em função dessas coisas. Agora, isso não quer dizer necessariamente que terminou essa movimentação de alta. Não quer dizer necessariamente uma reversão. E eu acho que esse final de semana, e está todo mundo de olho no Brasil, está todo mundo de olho no que vai acontecer, qual foi o avanço do plantio, é o suficiente para tranquilizar os mercados, porque até agora, com os prêmios fortes, a demanda parece estar absorvendo tudo disponível. E esse é um cenário que o preço ainda não está alto o suficiente, né? Pois é. Inclusive, hoje saiu o relatório de vendas, né, aí dos Estados Unidos. São números interessantes, né, Aro? Fortíssimos. Muito, muito forte. E o que é interessante é que não está parando, né? Não está... sobe o preço, aí você espera que tenha uma recuada, e não está tendo. Então, por enquanto, esse abastecimento aí de demanda não parece saciado. O que é muito importante lembrar sobre preços e mercados, e a gente fala aqui que os fundos exageram tendências. Então, os fundos estão comprados. Eles estão comprados porque a demanda está mais forte que a oferta. Então, eles estão falando, vai subir. Agora, chega um ponto que a demanda fica saciada, ou porque o preço está alto, ou porque, de fato, está saciado, e
aí você tem uma inversão de tendências. Então, esse momento chega e aí aí os fundos são o inimigo do produtor. Quando eles invertem a posição, muitas vezes eles corrigem para o lado de baixo mais do que deveriam, como nós vimos no verão aqui norte-americano, né? Junho, julho, preços muito baixos e desanimadores em função desse posicionamento dos fundos, né? Você falou uma coisa importante aí, que a demanda segue firme, né? Segue sólida aí. Principalmente a chinesa, imagino. Isso como está refletindo na formação de preços aí no mercado americano e como que o produtor está se portando diante dessas novas possibilidades de preços, Aaron? Os produtores, a frustração de muitos produtores eu não tenho mais soja para vender. Ah, é? Eu já vendi. E é um pouco exagerado, não é que eles venderam tudo, mas eles estão falando, será que eu quero vender tudo na safra? Alguns já venderam tudo, né? Será que eu quero vender tudo na safra? Se realmente tem essa demanda, então o preço vai subir mais. Se na safra já está com esse aperto todo. Então é importante, e a gente trabalha ajudando os produtores a administrarem essas oscilações e essas incertezas. Mas o ponto que é crucial, o que está acontecendo é que a demanda não está satisfeita ainda. E enquanto não tiver, o preço vai continuar subindo até que você enche esse canal de abastecimento. E se não é pelo preço em Chicago, é pelos prêmios, né? Aí que é importante acompanhar os prêmios. Os prêmios são locais, então, assim, teve uma estiagem aqui e tal. Prêmio regionalizado é uma coisa. Agora, quando os prêmios, até em áreas boas e tudo, chegam na safra, dão uma baixada, é esperado, mas nas últimas 2 semanas eles vêm fortalecendo. Então, há uma demanda pelo grão em si, não é só papel, há uma demanda pelo grão em si. Chicago e os fundos exageram essa tendência, né? Talvez não precisava estar nesse patamar de preço, no caso. Talvez tem um exagero aí de alta que acaba favorecendo o produtor, e o produtor que tem soja para vender. Mas o fato que os prêmios estão firmes mostra que a demanda ainda não está saciada. Muito bem. Aaron Edwards, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, viu, Aaron? Disponha. Prazer. Grande abraço, até a próxima. Tá aí, Aaron Edwards, consultor do mercado de soja aí, falando com a gente direto lá dos Estados Unidos, direto de Boca Raton. Vamos aos preços da soja, vamos ver como encerraram as negociações. Como a gente disse anteriormente, foi um dia de alta, né? O novembro chegou a registrar máximas de 10,85, acabou devolvendo aí, ainda assim encerrou em alta de 1,75, mas fechou a 10,73. O janeiro, por exemplo, subiu também 0,75, uma alta tímida no final da sessão, mas ao longo do dia teve outros números aí de máximas, mas acabou encerrando a $10,72. O maio fechou no 0 a 0, $10,55 por bushel, a mesma cotação para julho. Vamos aos preços do milho. Dezembro, $4,16 por bushel, milho subindo 2,5 pontos. Março, $4,18, 1,5 de elevação. O maio, 4,19, alta de 1 ponto mais 25. E o julho, $4,19 por bushel, também com alta de 1 ponto mais 25. E vamos finalmente ao trigo. O trigo hoje recuando. 7 pontos de queda para o dezembro, fechando a 6,22. O março, 6,23, perdeu 7,5 pontos. O maio, 6,22, perdeu 7,75. E o julho perdeu 8 pontos a $6,13 por bushel. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui e eu agradeço a sua participação e audiência.